Hoje é dia de falar de Passat aqui na garagem, a bordo de um belíssimo exemplar da versão GTS Pointer, uma das versões mais incríveis e que fazia muita gente sonhar, especificamente nesse caso na metade dos anos 80. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Hoje eu vim até a cidade de Salto, pertinho de Itu, para gravar uma matéria muito especial com dois carros interessantíssimos, e o primeiro deles, a nossa primeira gravação, é a bordo de um ícone dos anos 80, um esportivo que deixou saudades, que foi o Passat GTS Pointer. Aliás, vale ressaltar sobre o Passat, quatro rodas, quando o Passat saiu de linha, a quatro rodas colocou o carro que a Volkswagen não deveria retirar do mercado. Era justamente o Passat, um dos carros mais bem acertados já da história da Volkswagen. Quem não dirigiu um Passat, eu sempre falo aqui, dirija quando tiver oportunidade, se tiver oportunidade, porque o Passat é um carro antigo que tem uma dirigibilidade atual e até hoje ele é um carro muito elogiável. Eu acho o Passat sensacional, vocês sabem que eu adoro o Passat. Quando tem matéria de Passat, realmente dá uma animação diferente, né? Também. Bom, GTS Pointer, então, começando antes, aliás, a gente sabe que o Passat chegou aqui em 74, né? Ele chegou na década de 70, foi o primeiro Volkswagen com motor refrigerado a água, gerou aquela coisa toda, enfim, a gente já andou nos primeiros, né? O Passat L, enfim, e depois ele foi bem aceito pelo público porque, como eu falei, com essas características todas de dirigibilidade apurada, a estabilidade, enfim, um carro sensacional, foi muito bem aceito pelo público. Em 78 houve aquela mudança, então ele passou a ter uma cara, que foi os últimos que a gente falou aqui no canal. E daí, em 83, precisava de uma nova mudança e veio essa nova frente, né? Esse é um 85. 83, essa mudança que eu achava legal quando era criança, porque parecia cromado. Foi uma sacada de design muito bem feita da Volkswagen, porque eles conseguiram pegar o mesmo carro da década de 70 e renová-lo. Ficou muito atual em 83, é impressionante isso. Uma coisa legal, para-choque, esses para-choques envolventes, por exemplo, são um exemplo, né? E o GTS Pointer, versão lançada em 84, inicialmente 1.6, andaremos em breve em um deles, e em 85, inicialmente 1.6 e 84, no ano seguinte, que é esse ano aqui, desse exemplar, motor 1.8 do Gol GTS, do Gol GT, depois do GTS, claro, mas vamos por anos. E daí revolucionou o desempenho e daí sim ele se tornou um sonho de consumo da molecada. Eu lembro muito, na época tinha 6, 7 anos, mas sempre fui muito ligado em carro e meus tios e tal tiveram, andei em Gol GT, andei em Monza SR quando era criança, então era muito legal você ver um Passat GTS Pointer na rua, preto, né, a cor sensacional, e o branco, uma cor rara, né, de GTS. A gente gravou com um Virtus GTS com um Passat Pointer branco também, mas é outro exemplar aquele. Mas o que é interessante é como a combinação de cores é rara e como, em termos de design, o GTS Pointer ele é um dos carros mais bem acertados, na minha opinião, da Volkswagen, porque ele é um carro que trazia um aspecto atualizado para a época. Visualmente falando, ele conseguia se destacar bastante em relação às outras versões, principalmente, cara, com essas rodas Avus 14, essas rodas, meus amigos, ó, pneu P6 está usando aqui, ó, repara aí no pneu. E o detalhe dos para-choques mais envolventes, foi uma mudança de todos, mas ó, faixinha vermelha, essa parte embaixo, preta, que mudava, né? Se o carro era preto, ela era cinza, isso aí dava um aspecto visual muito legal. Inclusive, eles pegaram um acessório, um item, né, dos TS, que é essa faixinha preta aqui que dava aquele tom esportivo para o carro. Outro detalhe muito bacana desse exemplar é isso aqui. Teto solar manual, né, na época, mas olha que legal. Teto solar bem colocadinho, é até difícil você ver alguns. E é um item que dá um charme a mais, né, para o Passat. Eu particularmente gosto do teto solar. E fechando essa ideia toda de mudanças visuais, você vê nessa época já tradicional 3 portas, né? Só em alguns anos que teve aquela abertura do conjunto todo, mas aqui o porta-malas abrindo de maneira independente. E aqui, logicamente, a parte traseira, nós temos essas lanternas fumê, meus amigos, que charme, olha só que legal. Até depois, quando eu fizer as impressões ao volante, eu vou contar uma historinha de um Passat Pointer que tinha lá em Piraju. Quem é de Piraju, comenta aí. Piraju, cidade interessantíssima
Tem uma barragem lá, inclusive. Olha só, um detalhe interessante. Buricá, 3 de maio, Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, me diz aí se essa concessionária ainda existe. Ó, 5484, estava comemorando 30 anos, ou seja, se estiver aberta essa concessionária Buricá hoje, meu, tá, é um motivo para festa, né? Eu lembro que eu marquei naquela matéria que a gente fez anteriormente aqui do Brasília, eu marquei a concessionária lá de Marília que existe ainda. Cara, sensacional. Muito legal, né, encontrar essas coisas históricas. E aqui, Bancos Recaro, meus amigos. Banco Recaro realmente é aquele banco que você, olha só o estado geral do carro, muito legal. E esses bancos com encosto de cabeça, né, já no próprio banco, são muito charmosos. A Banco Recaro é uma coisa muito legal. E na verdade, o que é interessante notar, vamos sentar aqui que eu vou comentar. O que é bacana você notar nesses carros da década de 80, nos esportivos, é que as marcas usavam Banco Recaro, tirando a Ford, né, com os R3, que não usava, depois passou a usar, mas nessa época ainda não. Mas eles usavam o Banco Recaro de diferentes modelos. Tem alguns que tem mais ajustes, né? É interessante você notar essa diferença. Então o Banco Recaro, muito charmoso. E agora, claro, uma cereja no bolo desses carros, que é o painel. Esse painel com volante 4 bolas, famosíssimo. Esse aqui eu desenhava no pratinho da pizzaria, né? Esse volante era moleza, né? Pegava uma régua e o compasso e fazia aqui. Ou aquele outro que alguém, um seguidor nosso comentou, aquela pecinha que tinha as bolas, lembra, tamanhos diferentes, os círculos, melhor dizendo, eu usava com a caneta. Enfim, ótimas lembranças aí de infância. Esse carro é a álcool, né? O etanol, então temos que esquentá-lo de manhã com aquele cheiro delicioso. E o detalhe do painel. A Volkswagen tem algumas coisas interessantes. O painel com luzes espia, que é um painel que te avisava, mas as revistas sempre criticavam muito. Conta-giros, o velocímetro até 220. Cara, e a máxima desse Passat era muito interessante para o contexto da época. Esse carro tem mais duas coisas legais, ou 3, né? A primeira delas é ar-condicionado, que é algo raro também de ver. Mesmo na época, as pessoas não tinham muito hábito de comprar carro com ar-condicionado, a oferta talvez fosse menor também, enfim. E uma coisa que eu sempre achei muito bacana, voltímetro e temperatura de óleo, além do toca-fitas. Para fechar aqui, câmbio de 5 velocidades, aquele câmbio clássico da Volkswagen que conquista qualquer um que dirija esse conjunto. Olha só que detalhe bacana aqui, ó. Esse teto solar é da Carmanguia, olha só. Carmanguia do lado da Volkswagen, né? Fantástico para colocar na época. Vamos agora falar de mecânica, meus amigos, e andar, lógico. E aqui, meus amigos, para fechar, um dos motores mais famosos da indústria automobilística brasileira, que é o AP800S, comando mais bravo, carburação de corpo duplo, enfim, mais potência, 99 cavalos declarados, mas todo mundo sabia que tinha mais, que era só para pagar menos imposto, né, essa declaração. E é um carro legal de guiar por conta disso também. E um detalhe interessante, essas etiquetas do ar-condicionado, enfim, eu sempre acho bacana quando você encontra um carro que tem esse tipo de coisa, é muita história, né, sendo contada aqui. Aqui, para quem gosta de ver porta-malas, olha o tamanho do porta-malas de um Passat, se a gente for pensar no contexto de época, né, muito bem acertado. Esse carro tem também aqui, ó, que legal, o step. Também, em vez de roda preta, nada disso, tem uma roda de liga também aqui atrás. Muito bem, pessoal, Passat GTS Pointer, cara, sem dúvida nenhuma, eu falei em toda a matéria, apresentei e tal, um dos grandes sonhos de consumo, né, da década de 80. Tem uma história bem curiosa, e meu pai foi engenheiro civil, e daí ele fez uma época, 88 por aí, 87, 88, ele fez algumas obras em uma cidade chamada Piraju. Quem conhece, comenta aí. Se tiver alguém de Piraju que segue a garagem, você de Piraju, comenta aí. E lá em Piraju tem lá o hotel até hoje, né, que se chama Beira Rio. E a gente ia pra lá, era criança, né, meu irmão também,
pré-adolescente, e às vezes a gente ia lá com ele, né? Enquanto ele ia ver a obra, a gente ficava no hotel. Mas o que é legal é que muitas vezes a gente viajava em família, minha mãe e minha irmã iam junto. E daí eu lembro que tinha uma pizzaria lá, Cascatas, que tem a barragem, e ficava um Passat GTS Pointer verde parado lá. Cara, era sensacional aquele carro. Eu passava lá, puta, que Passat legal, né? Olha a lembrança de infância, né? Era bonito o lugar também, né? Mas eu lembro muito do Passat, cara. É incrível isso. E a história da versão GTS Pointer realmente é fantástica, porque ele é um carro, os nossos vizinhos argentinos chamariam de altas prestações, né? Carro esportivo, os estágios de carburador, enfim, ele tem uma sacada de guiar que é muito legal. A Quatro Rodas fez vários, né, claro, testes com esses carros na época, e teve um comparativo que foi muito legal. Eles fizeram do Gol GT, Passat GTS Pointer e Monza SR. E o Passat Pointer, cara, ele chegava a 170 por hora. Melhor passagem 173. Cara, isso aí em 1985, 86 era muito rápido, sabe assim? Era um negócio excepcional. E você falava, cara, o carro anda muito, né? Acerto de suspensão mais rígido. E o próprio, a estética dele, né, que eu apresentei em detalhes. Roda, toda a apresentação visual. Meu, é um daqueles carros que você dá gosto de você olhar para ele, né? Então eu era criança, tinha um sonho de dirigir um Passat GTS Pointer, sabe assim? Quando eu dirigi o primeiro há alguns anos, eu falei, cara, que carro bacana, né? Toda vez que eu dirijo um, é uma baita oportunidade. Cara, o comportamento dinâmico dele, muito interessante, muito elogiado. Rolava pouco em curva, rola, né, até hoje. A gente tá vendo esse exemplar aqui. Uma dinâmica de direção, de condução muito divertida. Eu imagino pro cara que tinha isso aqui em 1985, esse carro branco, né, uma cor diferente. Eu gostava mais do preto e do vermelho, claro, aquelas cores mais populares. Mais populares no sentido de gosto, né, não de preço. Mas, meu, isso aqui era sensacional, né? Passat desse com ar-condicionado, enfim, um conjunto todo dinâmico de condução, a própria estrutura do Passat, a excelência dessa transmissão Volkswagen. Meu, isso tudo realmente é impressionante, cara, é incrível. E é um carro que dá vontade de você ficar guiando ele, porque ele é muito prazeroso. Esses bancos Recaro, esses bancos da Recaro, eles abraçam o corpo, né? Você se sente pilotando mesmo alguma coisa. Meu, fantástico. Realmente é um Passat sensacional por ser um Passat, e exatamente muito legal por ser um GTS Pointer. Cara, em breve a gente vai andar num 1.6, que foi o primeiro GTS Pointer. Que também é um carro bem legal, né, em termos dinâmicos. Mas logicamente 85, cara, para quem tinha dinheiro para comprar, 85 trouxe, o ano de 85 trouxe isso aqui, meus amigos, que no comparativo o Gol GT ele leva uma vantagem em alguma coisa, em outra, mas o Pointer no comparativo geral ele vencia pelo conjunto, né? Realmente um carro, eu falei agora há pouco, né? Um carro excepcional, que a Volkswagen, a própria Quatro Rodas falou que eles não deveriam ter tirado de linha. Incrível, meus amigos. E guiar um Passat é uma satisfação grande. E um GTS Pointer, cara, eu sempre que ando no Pointer eu lembro daquela música Part-Time Lover, né? Meu, escutem essa música olhando um GTS Pointer. É incrível. E ele pesa 890 quilos, né, cara? Outra grande vantagem. Maravilha. Eu vou dar mais uma voltinha, porque é uma delícia. Até a próxima matéria, pessoal. Até mais.
Meu, fantástico, fantástico. Grande abraço.